Imagine que você está tentando emagrecer, mas para todo lugar que você vá, sempre tem um doce na sua mão. Aquele Kinder Bueno, sabe? Aquele que eu nem gosto. Você vai trabalhar e lá está o Kinder Bueno. Você vai treinar e lá está o Kinder Bueno. Você vai tomar banho e sim, lá está o Kinder Bueno. Seria muito difícil emagrecer assim, não é? Bom, é mais ou menos assim que nós estamos no nosso dia a dia. Não necessariamente com o Kinder Bueno, mas com os nossos celulares. Tentamos nos manter produtivos, focados, disciplinados no nosso dia a dia, mas acabamos sendo distraídos logo por quem deveria estar nos ajudando. Então, pensando nisso, resolvemos compartilhar 5 aplicativos incríveis que me ajudaram a resolver esse problema e tornar o celular de fato algo que me ajudasse e muito. Aplicativo número 1, Sleep Cycle. O Sleep Cycle é um aplicativo que eu adorei desde o primeiro momento que eu utilizei, porque ele mede a qualidade do seu sono. Ele dá um percentual de qualidade de 0, então, até 100%. E para pessoas que, assim como eu, adoram metrificar as coisas no seu dia a dia, ele é fantástico. Ele vai ouvir o seu sono, pode parecer um pouco creepy, mas ele escuta para medir, então, quão bom foi o teu sono. Ele vai levar em consideração, então, os barulhos que tu faz ao longo da noite, vai levar também em consideração a regularidade do horário que você vai dormir e também o momento que você acorda, entre outras coisas que, honestamente, o algoritmo tão a fundo eu não conheço. E o ponto principal que ele me ajudou em relação à minha rotina para evitar com que o telefone se tornasse essa máquina de distração é porque eu tinha o péssimo hábito de, antes de dormir, pegar o celular para assistir alguma coisa. No meu caso, sempre era o YouTube. Então, quando eu estava gostando de xadrez, eu assistia vídeos de xadrez. Não que eu não goste mais hoje, mas momentos da nossa vida. Quando eu estava mais vidrado em futebol americano, eu olhava vídeos de futebol americano, depois vídeos de bodybuilding, e assim eu vou intercalando entre as coisas que estão no meu foco em cada momento. Mas o fato é o mesmo. Eu ficava assistindo um monte de vídeo que eu não necessariamente deveria estar assistindo, muito menos naquele momento. As luzes do telefone, elas nos mantêm acordados, então eu ficava acordado até muito mais tarde do que deveria e acabava não indo dormir de uma maneira suave, né? Eu simplesmente desmaiava com o telefone na minha mão muitas das vezes, o que era péssimo pro meu sono. E quando eu comecei a usar o Sleep Cycle, quando você dá início na medição, né? Você diz para ele, ok, pode começar a medir o meu sono. Ele começa ali o gráfico e ele já leva em consideração este momento. Então, se você sair do aplicativo e começar a mexer no seu telefone assistindo alguma coisa, você vai ver no dia seguinte o quão ruim isso foi pro seu sono, quão péssimo. Então as coisas começam a doer. Quando você tem dados, fica muito mais fácil de você enxergar o quão ruim de fato, o quão prejudicial de fato esses hábitos ruins estão sendo. Então o Sleep Cycle me ajudou muito a controlar o uso do meu telefone na parte noturna. Caso você passe por isso também, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. E também, é óbvio, para medir a qualidade do meu sono e me ajudar com minhas rotinas de uma forma geral. Aplicativo número 2, Insight Timer / Headspace. Eu vou recomendar os dois porque o Headspace, na época que eu utilizei, se eu não me engano, era somente um aplicativo pago e eu acho que permanece dessa forma. E na época eu só tinha inglês, entretanto hoje eu tenho quase certeza que já existe sim em português. Mas o Insight Timer ele é gratuito, ele tem muitas atribuições, muitas funções gratuitas e tem muita coisa em português também. Ambos os aplicativos são de meditação e eles me ajudaram pra caramba, principalmente o Insight Timer, que eu acabei usando por muito tempo. Eu meditei de forma muito regular, quase todos os dias, por mais de 5 anos. Tem vídeos aqui no canal, inclusive, comigo meditando em público, fazendo testes de meditação por longos períodos também, que foram experiências muito bacanas, mas, honestamente, o que mais mudou a minha experiência com o celular e que mais salvou minha vida em relação à minha produtividade foi lidar com o desconforto de uma forma diferente. E eu fiz isso usando a meditação. Óbvio, eu fazia meditação num período mais longo, no período da manhã, no momento da manhã, ali de manhã cedo, mas eu também utilizei uma estratégia muito bacana, porque se você parar para pensar, o celular ele é uma fuga do desconforto. Para mim sempre foi assim. E foi a maneira que ele mais me atrapalhou na minha vida, por exemplo. Eu acabava fugindo para o celular a cada sentimento desconfortável que eu tinha no dia. E na maior parte das vezes esse sentimento desconfortável não é nada sério, ele é um simples tédio, ele é o término de uma atividade, ele é o momento de ir no banheiro, em que a gente também leva o celular hoje em dia, ele é o momento de esperar por alguém, de esperar por um Uber, e a gente vai lá e pega o telefone muitas vezes. Eu fazia isso na verdade como um hábito,
sem nem pensar, exatamente porque vinha o gatilho do tédio ou do desconforto e eu já pegava o telefone. E a estratégia que eu implementei, utilizando o Insight Timer, foi colocar micro-meditações ao longo do dia. Então eu colocava meditações de 1 minuto, em que eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo e me concentrar na minha respiração por 1 minuto. Eu colocava mais ou menos umas 2 no período da manhã e umas 3 no período da tarde. E o que eu acabei fazendo foi desenvolvendo um hábito melhor, uma maneira melhor de lidar com o desconforto. Se o gatilho do desconforto antes me levava para o telefone, conforme eu fui treinando a minha mente, o gatilho do desconforto era lidado simplesmente esperando, percebendo as emoções, percebendo o que eu estava querendo fazer e esperando essa emoção passar. Porque sabe que uma coisa que é fantástica no desconforto, da mesma forma como ele surge, o tédio, né? Na maior parte das vezes ele simplesmente vai embora se você permitir. E foi isso que eu aprendi utilizando o Insight Timer como ferramenta para desenvolver esse hábito de lidar de maneira muito mais saudável com o meu desconforto e, consequentemente, melhorando muito o meu foco ao longo do dia. Eu tenho certeza que você pode fazer o mesmo. Aplicativo número 3, Notion. Hoje em dia, ou pelo menos há muitos anos já, não se usa mais caderno nem fichário, por exemplo, né? Onde nós costumávamos anotar as coisas, ou agenda, quem é mais antigo ainda utilizava agenda. Eu, honestamente, não peguei essa época, mas eu encontrei esse hiato, eu encontrei esse momento, eu vivi esse momento de me perceber tentando anotar as coisas que eu precisava anotar no dia, ou gostaria de anotar no dia, em vários lugares diferentes de forma totalmente desorganizada, que não me ajudavam em nada e, honestamente, mais perdi informação do que realmente conseguia juntar, conseguia utilizar. Eu lembro, eu tinha um Samsung S4 na época e eu tinha um aplicativo de notas, né, do próprio telefone, eu mandava mensagem para mim no WhatsApp e eu também usava o Google Drive para anotar as coisas. Então eu tinha 3 lugares diferentes e nenhum deles fazia tudo o que eu queria, nenhum deles cumpria todas as funções que eu gostaria. Eu queria uma to-do list, eu queria um aplicativo de texto, eu queria um bloco de notas de fácil acesso, onde eu pudesse simplesmente, rapidamente vomitar informações, onde eu pudesse vomitar informações rápidas para não perder ideias, por exemplo. E aí, 90% das informações se perdiam. E o Notion, então, quando ele surgiu na minha vida, ele resolveu tudo isso. O Notion é uma ferramenta fantástica de anotações, basicamente. Ele substitui um fichário. E eu uso o Notion, então, tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional. Aqui no Vida de Titã, nós utilizamos o Notion para fazer principalmente anotações de base de dados e também de processos, onde toda a equipe pode acessar então vídeos de treinamento e também protocolos, processos padrões dentro da empresa. E a parte mais legal do Notion são as inúmeras funções que ele tem. Você pode, por exemplo, criar uma página, que seria como se fosse um fichário. Dentro desse fichário você pode ter vários cadernos ou vários outros fichários, várias áreas diferentes, onde você pode ter blocos de nota, base de dados, anotações, ou tudo isso dentro de uma mesma página. Imagina ter um caderno onde você, de forma digital, pudesse tanto escrever num formato de texto, quanto no meio disso anotar um checklist, né, com a caixinha para você dar o check bonitinho, onde você pudesse ter uma base de dados, um formato de base de dados para você acumular informações ou acumular ideias ou anotar simplesmente dados que são importantes e que você precisa de muito volume para anotar. Imagina poder fazer tudo isso dentro de uma mesma página, incluir um vídeo de um treinamento e ter o vídeo na página, não simplesmente o link que leva você para outro vídeo. Tudo isso é possível com o Notion. E sim, esse vídeo é gratuito, a gente não tá fazendo propaganda dele, mas é que ele realmente tem muitas funções. Eu não encontrei nenhum aplicativo que cumprisse com tudo isso dessa forma como o Notion faz. Por isso que a gente usa ele dentro da empresa e por isso que eu uso ele dentro também da minha vida pessoal. Então, caso você hoje se encontre órfão ou órfã de um bloco de anotações, de um local onde você pode anotar suas ideias, de um local onde você pode resumir, de repente, os conteúdos que você precisa fazer, os processos que você tem dentro da sua empresa, o Notion é uma excelente ferramenta para isso e eu altamente recomendo ele para você conseguir se organizar melhor e utilizar seu celular de uma forma mais eficiente. Aplicativo número 4, Slack/Discord. São 2 aplicativos de comunicação. O que acontecia comigo ao longo do uso do meu telefone? Eu acabava utilizando o WhatsApp para tudo. Nós utilizávamos o WhatsApp para a empresa, para o Vida de Titã, e eu também utilizava o WhatsApp para minha vida pessoal. Só que isso gera um sentimento muito ruim. Eu não sei se você já sentiu isso, a sua empresa usa, ou se você onde você trabalha. Vocês utilizam o WhatsApp também para comunicação profissional, se você não tem 2 telefones, né, por exemplo. Mas eu acabava sentindo uma ansiedade muito grande quando vinha a notificação do WhatsApp, ou pelo menos quando eu abria ali o telefone e eu via o número de mensagens não lidas, que eu já pensava, mais problema.
mais coisa que surgiu, mais coisa que eu tenho que resolver, mais coisas que vão precisar ser feitas agora. Aí chegar final de semana ou feriado, né? A empresa é minha, do Augusto, mas mesmo assim a gente tem que resolver coisas em qualquer momento. Então a gente olhava, ai meu Deus, coisa. E eu acabei pegando um ranço do WhatsApp. Então todas as vezes que eu não tava tão legal comigo mesmo, eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive aqui no canal, eu acabava me isolando. E uma das coisas, na verdade a primeira coisa que eu acabava botando de lado era o WhatsApp. Exatamente porque ali estavam todas as minhas obrigações, ali estavam todas as minhas funções misturadas com vida pessoal. E assim como não é tão legal você trabalhar na sua cama ou você trabalhar no seu espaço pessoal de descanso, porque você começa a misturar as coisas e sua mente não entende, também não é bacana você ter todas as suas comunicações no mesmo local. A mente não está acostumada com isso, não fica um processo bacana, não fica um processo fluido, a gente acaba se desorganizando, deixando tudo misturado, não respondendo as pessoas na hora que poderíamos responder, não fica eficiente, não fica emocionalmente confortável, não é um processo que nos ajuda. Então nós, no Vida de Titã, na nossa empresa, então a gente acabou trazendo o Slack como a comunicação interna da empresa, o que foi muito legal, porque o Slack, ele permite que você crie, por exemplo, grupos diferentes de comunicação para tópicos específicos, então você pode atribuir as funções para cada pessoa dentro da empresa, acessar os tópicos referentes a ela, então ela somente vai ter acesso àquilo que lhe é útil, aquilo que faz parte das suas atribuições. Assim vocês podem se comunicar sobre questões pontuais, vocês podem organizar reuniões, podem enviar links, podem salvar. A comunicação fica muito mais fluida. Entretanto, eu recomendei os dois porque o Slack acredito que seja pago, é uma ferramenta voltada para o meio profissional, mas eu também uso o Discord, né? O Augusto, ano passado, me convenceu a comprar o Quest 2, né? O Quest 2 do Meta, do Facebook, aquele videogame que é o óculos de realidade virtual, que eu acabo jogando, e nesse jogo, tanto eu quanto ele, jogamos um jogo muito bacana, em que tem uma cena, né? Que tem uma liga, né? É profissional, né? Então nós fazemos parte dessa liga, eu e o Augusto, e lá então eles usam o Discord como meio de comunicação, e funciona exatamente igual ao Slack, o que é muito bacana porque dá para se organizar, dá para ter todas as comunidades separadas ali. Dentro das comunidades você vai ter os tópicos separados, onde cada coisa deve ser conversada dentro de cada tópico, fica bem organizadinho, você consegue acessar aquilo que você precisa de uma maneira muito direta, sem ter que ficar rolando para cima, para cima, para cima, ou tendo que buscar no meio de 1 milhão de conversas aquele grupo específico do WhatsApp, porque o grupo vai lá para baixo, né? Isso não acontece dentro do Slack, nem dentro do Discord. Então, caso você queira melhorar a sua comunicação e sair desse caos, dessa bagunça que você talvez se encontre hoje, eu recomendo fortemente utilizar o Slack ou a versão gratuita, que é o Discord. Aplicativo número 5, o Google Calendar. Uma das coisas que mais me prejudicava há muitos anos atrás, porque existem... Eu acho que eu uso... Acho que o Google Calendar é o aplicativo mais antigo que eu uso regularmente no meu telefone. Fora o WhatsApp, acredito. Porque existem poucas coisas piores para o seu foco, para sua disciplina, do que você não saber o que você deveria estar fazendo agora. Quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, ou a gente se encontra pensando, esse é o terreno fértil para as ideias ruins aparecerem na sua cabeça. E na minha, com certeza, surgem as mais procrastinadoras possíveis. Então, vem a ideia na hora de, quem sabe, a gente dá uma volta, quem sabe a gente assiste aquela série, quem sabe a gente vai tomar um banho, quem sabe a gente vai passear, quem sabe a gente vai no mercado, quem sabe até a gente vai lavar a louça, menos aquilo que realmente precisava ser feito naquele momento. Então o Google Calendar é uma ferramenta fantástica que vai te trazer clareza do que você precisa fazer em cada momento do dia, desde que você saiba quais são as tarefas mais importantes. E pensando nisso, pensando em te ajudar, caso você tenha essa dificuldade, a gente fez um vídeo fantástico sobre como ter uma gestão de tempo eficiente. O que é ter uma gestão de tempo eficiente? A gente vai deixar esse link gratuito aparecendo para ti agora. O vídeo vai aparecer aqui nessa tela. Clica nesse vídeo, assiste, vai te ajudar muito a entender se você tem problemas de gestão do tempo, de organização, de saber quais tarefas são as mais importantes para cada momento do seu dia. Esse vídeo aqui é para você. Clica aqui e eu te vejo lá. Quer dizer, o Augusto te vê lá e eu te vejo em breve. Até mais, Titã!